diz aqui o Catecismo da Igreja? O Catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas para quem quiser olhar no Catecismo é só colocar julgamento final da Igreja. Interessante o título, julgamento final da Igreja. E o Catecismo diz assim: antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer por protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja, se é a apostasia da verdade, É o afastamento da verdade. então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Ah, Então tem 3 elementos aqui que eu tenho que levar em consideração. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro, esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Porque fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, então o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. O anticristo não pode ser a ONU, porque não tinha a ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2.000 anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu estou só pegando a Bíblia para ver que o que o catecismo está falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. Para você morrer, o primeiro requisito tá vivo. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. Não existe budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo: o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia pós-tribulacionista. Sim. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade, levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado?
Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que levam a mulher. A besta que você viu era, não é, está para emergir do abismo. Era, não é, está para emergir do abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo sem, assim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura, ele fica entubado, depois ele volta. Era, não é, e vai surgir do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo de suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso 18 ele diz: a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Ei. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Washington? Não, Moscou? não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. De dominar é Roma. Roma. Mostra aquela moeda para mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda, Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5, Ali não mostra 7, 8. 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando, a mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí o que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano, que durante a Idade Média e início da Idade Moderna sancionou tantas perseguições com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Lembra que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. Por exemplos, eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que, quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá e os padres me recebiam ali, e um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala assistir o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá e falou: Rodrigo, desculpa, Padre Dionísio, desculpa, tomou